No momento em que chamaram meu nome no palco, 3 cadeiras vazias me encaravam. O que meu filho fez naquela noite abriu uma ferida que eu nunca imaginei. Essa frase ecoa dentro de mim até hoje, como um lembrete silencioso de que algumas dores não vêm acompanhadas de gritos, mas sim de ausências que falam alto demais. A manhã da minha formatura começou com uma ansiedade doce, quase juvenil, dessas que a gente sente quando algo importante está prestes a acontecer. Levantei antes do despertador tocar e fiquei alguns segundos sentada na beirada da cama, ouvindo o silêncio da casa. Não era o silêncio triste dos últimos dias, era um silêncio de expectativa. Depois de tantos anos conciliando trabalho, estudos e responsabilidades, eu finalmente iria realizar um sonho que deixei adormecido por mais de 2 décadas. Escolhi meu vestido com cuidado na noite anterior, um verde esmeralda que comprei aos poucos, parcelado, mas cheio de significado. Ele representava todas as vezes em que pensei em desistir e, mesmo cansada, arrumei forças para seguir. Passei a mão pelo tecido enquanto me arrumava, respirando fundo para controlar a emoção que ameaçava escapar antes da hora. Enquanto tomava café, um simples pão com manteiga feito com calma, como eu raramente fazia, imaginei Luiz chegando ao auditório. Imaginei seu sorriso tímido, seu jeito apressado, sua voz dizendo: "Mãe, eu tô aqui, eu não ia perder isso." Era assim que eu via meu filho. Alguém que, apesar dos tropeços, ainda guardava um espaço de carinho por mim. Eu acreditava nisso de verdade. Talvez porque acreditar fosse mais confortável do que enxergar a distância que já vinha crescendo entre nós. Peguei o celular e enviei uma mensagem curta. "Filho, saindo de casa agora, vai conseguir chegar?" Ele ainda não tinha visualizado. Tentei não me preocupar. O Uber me deixou na porta da universidade com bastante antecedência. O céu estava claro, o vento leve e as famílias se reuniam em pequenos grupos, rindo, conversando, segurando flores que pareciam ter sido escolhidas com pressa na floricultura mais próxima. Eu observava aquilo tudo com uma mistura de admiração e uma ponta de melancolia, imaginando como seria quando Luiz chegasse. Quando encontrei meu lugar reservado no auditório, meu coração deu um salto involuntário. 3 cadeiras com meu sobrenome. 3 oportunidades de presença. 3 espaços para minha família. Respirei fundo e sentei, ajeitando o vestido e lembrando mentalmente de cada etapa que me trouxe até ali. Antes da cerimônia começar, olhei o celular novamente. Nenhuma resposta. Talvez ele esteja vindo, pensei. Talvez o trânsito esteja ruim. Talvez... Eu sempre tive facilidade para encontrar desculpas que acalmavam meu coração, mesmo quando essas desculpas não tinham onde se sustentar. As luzes se apagaram devagar e um mestre de cerimônias começou a falar. O auditório mergulhou num silêncio profundo e a emoção tomou conta de mim. Ali, no escuro, tive vontade de chorar, mas de alegria. Por mim, pela minha trajetória, pelo diploma que eu estava prestes a pegar. Só que antes que chamassem meu nome, senti o celular vibrar no colo. E naquele instante, eu soube que não era Luiz dizendo "cheguei". Era apenas um pressentimento, mas um pressentimento que acertou em cheio. Abri a notificação. Era uma foto. Luiz, cercado de amigos, em uma sala cheia de luzes coloridas, risadas e copos levantados. Na legenda, "Boa noite chegando." Meu coração se partiu em silêncio. A fileira ao meu lado continuava vazia. As cadeiras aguardavam alguém que jamais chegaria. Eu forcei um sorriso triste e fechei a foto rapidamente para que ninguém ao redor percebesse minha expressão. Quando finalmente chamaram meu nome, "Alice Moreira!" Senti minhas pernas tremerem. Levantei, mantendo a postura, e caminhei pelo corredor enquanto as palmas ecoavam pelo auditório. Mas cada batida parecia distante, como se eu estivesse andando dentro de um sonho ruim. Eu sabia que aquele momento deveria ser o ápice de uma fase linda da minha vida, mas a ausência dele era tão grande que parecia ocupar o lugar onde a minha alegria deveria estar.
Recebi o diploma provisório, olhei para o fotógrafo, sorri com o que restava da minha coragem e desci do palco. Meus olhos, involuntariamente, buscaram de novo as cadeiras vazias. 3 espaços perfeitos, 3 ausências gritantes. Sentei devagar, tentando não deixar as lágrimas caírem ali na frente de tantos desconhecidos que celebravam seus momentos com pessoas queridas. Cada família parecia mais feliz do que a anterior. Cada abraço que eu via era como uma pequena faca. Não mortal, mas certeira. E naquele instante a palavra que mais ecoou dentro de mim foi sozinha. Não uma solidão física, mas uma solidão emocional profunda. Como se eu tivesse acabado de perceber que vinha tentando alcançar alguém que já estava longe há muito tempo. Quando a cerimônia terminou, saí devagar, evitando cruzar olhares curiosos. No estacionamento, o vento frio bateu no meu rosto e as lágrimas que eu segurava finalmente encontraram caminho. Eu me sentei no banco do carro e respirei fundo, tentando entender como um momento tão esperado pôde se transformar tão rápido em algo tão dolorido. Foi ali que meu celular vibrou outra vez. Luiz, chamando por vídeo. E eu já sabia que não era para saber como eu estava. Era por outra razão. Uma razão que só tornaria aquela noite ainda mais difícil. O nome de Luiz piscava na tela como se pedisse urgência, mas naquele instante tudo em mim estava lento demais. Eu ainda segurava o diploma com uma das mãos, símbolo da minha vitória, enquanto a outra vacilava sobre o botão de atender. Aceitei a chamada, mesmo sabendo que eu não tinha forças para conversar. Talvez porque, no fundo, eu ainda esperasse um pedido de desculpas, ou ao menos um reconhecimento, por menor que fosse, da importância daquela noite que eu vivi sozinha. A imagem abriu e, como eu já temia, o som alto da festa invadiu meu ouvido antes que eu visse o rosto do meu filho. Luzes piscantes, música alta, pessoas rindo e passando atrás dele. Luiz apareceu na tela com um sorriso largo, daqueles que iluminam qualquer pessoa, menos quando você é a mãe que acabou de cruzar um palco sozinha enquanto seu filho escolhia estar em outro lugar. Maé! E aí, já acabou aí? Ele gritou, tentando compensar o barulho ao redor. Eu respirei fundo, tentando manter o equilíbrio emocional que restava. Acabou sim, filho. Ele não percebeu o tom da minha voz, ou talvez não estivesse sóbrio o bastante para captar nuances emocionais. Olha, mãe, eu vou ser rápido porque aqui tá uma loucura. Ele se virou para falar com alguém, riu alto e voltou para a câmera. Tem como você me emprestar um dinheiro? É coisa rápida, eu te explico depois. A palavra dinheiro bateu em mim como uma onda gelada. Eu, que ainda estava tentando lidar com a ausência dele no auditório, agora enfrentava uma nova facada emocional, e essa vinha acompanhada de desprezo involuntário. Luiz, comecei, mas minha voz falhou. Você não veio. Ele piscou algumas vezes, confuso. Hã? Mãe, eu te falei que talvez não desse, mas depois a galera chamou para ver o jogo aqui e isso era mais importante que a minha formatura? A pergunta saiu antes mesmo que eu pudesse pensar. Simples, direta e com um peso que ele não conseguiu sustentar. Mãe, não começa. Ele revirou os olhos, claramente irritado por eu não ter a reação submissa que ele esperava. Ali, naquele pequeno gesto, algo dentro de mim rachou. Eu passei por uma cerimônia inteira sozinha, Luiz. Minha voz tremia, mas não era mais fragilidade. Era decepção, dor. 3 cadeiras vazias me encarando. 3, Luiz. Você sabe o que é olhar para um lugar onde você deveria estar e encontrar só nada? Ele ficou em silêncio por um segundo. Curto, mas suficiente para que eu percebesse que ele não tinha pensado naquilo sequer uma vez. Mãe, eu não fiz de propósito, só que ele se enrolou desviando o olhar. Enfim, tem como? O dinheiro é importante. A última frase arrancou de mim a certeza definitiva. Meu filho não estava comigo naquele momento, emocionalmente ou fisicamente. Ele estava em outra dimensão, uma em que eu era apenas alguém conveniente, não alguém importante. Não posso te ajudar agora. Falei com firmeza, surpreendi a mim mesma. Ele franziu a testa, irritado. Como assim? Você sempre me ajuda.
E talvez esse seja o problema. Ele abriu a boca para responder, mas o sinal caiu por alguns segundos. Quando voltou, a imagem estava distorcida e o som picotava. Foi aí que a ligação caiu de vez, deixando apenas o silêncio e o reflexo do meu rosto cansado na tela apagada. Fiquei parada ali no estacionamento com o telefone na mão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Parte de mim queria chorar, outra parte queria gritar, e outra, ainda mais profunda, queria simplesmente desaparecer por algumas horas. Sumir do mundo, da dor, das expectativas. Entrei no carro e fechei a porta. O som abafado do mundo externo me trouxe um pouco de paz. Encostei a cabeça no volante e deixei que as lágrimas finalmente corressem. Não um choro escandaloso, mas um choro contido, dolorido, de quem percebe que segurou sozinha um peso grande demais por tempo demais. Quando consegui respirar fundo novamente, liguei o carro e dirigi devagar até minha casa. As ruas pareciam longas e as luzes dos postes criavam trilhas brilhantes pelo caminho. Eu me sentia pequena, quase invisível no mundo. Ao chegar em casa, deixei o diploma em cima da mesa, sem coragem de olhar para ele. Tirei os sapatos e caminhei descalça pela sala. A casa estava exatamente como eu deixei, arrumada, silenciosa, organizada, mas havia um vazio que antes eu não notava. Talvez porque eu estava sempre preenchendo espaços que nunca eram retribuídos. Preparei um banho quente, tentando lavar a sensação pesada que carregava desde o auditório. A água escorria pelos meus ombros, mas não levava a dor, não levava a frustração, muito menos o sentimento de abandono. Depois do banho, coloquei uma camiseta larga e me deitei na cama. O celular vibrou novamente. Uma nova mensagem de Luiz. Desculpa se falei alto. Conseguiu ver meu recado? Preciso mesmo do dinheiro. Eu fechei os olhos, respirando fundo. Aquela não era uma conversa entre mãe e filho. Era uma cobrança. Uma troca vazia. Um vínculo sendo puxado sempre para um lado só. O dele. Respondi apenas, vamos conversar amanhã. E desliguei o celular. Naquela noite, adormeci com uma certeza inédita dentro de mim. Algo precisava mudar, e essa mudança começaria comigo. A manhã seguinte chegou com uma luz suave atravessando as frestas da cortina, mas nenhum brilho parecia capaz de iluminar o peso que ainda pairava sobre mim. Meu corpo estava cansado, como se eu tivesse corrido uma maratona emocional durante a noite. Me levantei devagar, ainda ouvindo os ecos da chamada de Luiz martelar em minha mente. A formatura, o palco, as cadeiras vazias, a ligação pedindo dinheiro, a falta de reconhecimento, a indiferença. Preparei meu café sem pressa. Cada movimento era quase automático, como se eu estivesse funcionando no piloto automático. Coloquei uma fatia de pão na torradeira e me servi de uma xícara de café preto, o aroma forte preenchendo a cozinha silenciosa. Olhei para o diploma sobre a mesa, ainda ali, onde deixei na noite anterior. Parte de mim queria guardá-lo com orgulho, outra parte sentia vergonha de olhar para ele e lembrar que vivia aquele momento sozinha. Mas a culpa não era minha, e eu precisava repetir isso para mim mesma. Quando finalmente sentei à mesa, o celular vibrou. Luiz. O que a gente vai fazer agora? Você vai me ajudar, né? Nem como você está. Nem parabéns pela formatura, mãe. Nem sequer um áudio mostrando arrependimento real. Respirei fundo e deixei o celular virado para baixo. Eu precisava de alguns minutos antes de enfrentar mais uma carga emocional. Enquanto tomava café, o interfone tocou. De início, levei um susto. Pouquíssimas pessoas me visitavam sem avisar. Atendi. Dona Alice? A voz era feminina, gentil. Sim? É a Monique. Será que eu posso subir um minutinho? Monique, a amiga de Luiz, a que às vezes tentava mediar as discussões dele comigo, sempre com um jeito cuidadoso. Permiti que ela subisse. Minutos depois, ela bateu à porta. Quando abri, Monique estava ali, com o mesmo semblante preocupado que eu já vira antes, um olhar que parecia compreender dores que ela não tinha vivido, mas sabia respeitar. Bom dia, Alice. Posso entrar? Claro, fique à vontade. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de invadir um espaço sagrado. Sentamos na sala e ela segurou uma das mãos, demonstrando delicadeza. Você está bem? Ela perguntou.
A pergunta, simples, quase fez meus olhos marejarem. Era tão raro alguém me perguntar aquilo sem segundas intenções. Eu estou tentando ficar. Ela assentiu levemente. Eu fiquei sabendo que você se formou ontem. Parabéns, de verdade. Isso é maravilhoso. Aquelas palavras, vindas de alguém que não me devia nada, tocaram mais fundo do que qualquer elogio imaginado vindo de Luiz. Obrigada. Foi um dia importante. Monique respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo difícil. Alice, eu queria que você soubesse de uma coisa. O Luiz falou que ia na sua formatura. Ele realmente falou. Mas, quando o pessoal começou a chamar ele para a festa, ele mudou de ideia. Eu tentei, de verdade, mas ele não quis ouvir. Fiquei em silêncio. Não era surpresa, mas ouvir de outra pessoa tornava tudo mais real. E tem mais, ela hesitou. Ele chegou lá já pedindo dinheiro para um amigo porque tinha gastado o que tinha. Então, acho que foi por isso que ele te ligou daquele jeito. Eu fechei os olhos por um instante. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada justificava. Monique, eu não estou brava, só cansada. Ela segurou minhas mãos com um aperto leve. Ele não percebe o quanto machuca você, Alice, mas ele precisa perceber. Eu suspirei. E como é que eu faço isso? Mostrando limites, ela respondeu quase sem pensar. Ele sempre soube que podia contar com você para tudo. Talvez seja a hora de mostrar que ele também precisa contar com ele mesmo. As palavras dela ecoaram fundo. Limites. Eu nunca dei limites verdadeiros ao Luiz. Talvez com medo de afastá-lo, talvez porque eu própria não sabia que tinha direito a eles. Monique ficou por mais alguns minutos, oferecendo apoio, um ouvido atento e uma presença acolhedora que eu nem sabia que precisava. Antes de ir embora, ela me abraçou com sinceridade. Você não merece carregar isso sozinha. Quando ela saiu, fiquei parada na porta por alguns instantes, absorvendo cada palavra daquela conversa. Era estranho como alguém tão jovem conseguia enxergar o que eu, como mãe, insistia em não ver. Voltei para a cozinha, peguei o celular e pela primeira vez em muito tempo me senti pronta para responder Luiz sem medo, sem culpa, sem carregar o mundo nas costas. Mãe, você viu minha mensagem? Ele insistiu minutos depois. Escrevi devagar, escolhendo cada palavra. Luiz, hoje eu preciso cuidar de mim. Não posso resolver nada por você agora. Vamos conversar depois quando você estiver disposto a falar de verdade. Enviei. Foi a primeira vez que eu senti, genuinamente, que estava me escolhendo. Passei o resto da manhã arrumando a casa, dobrando roupas, ouvindo música, tentando me reconectar comigo mesma. Era como se eu estivesse reorganizando não apenas objetos, mas sentimentos, pedaços da minha identidade que eu havia deixado espalhados pelo caminho. À tarde, tomei uma decisão inesperada. Precisava sair, respirar outro ar, ver outras pessoas, mesmo que apenas como observadora. Coloquei um vestido simples, amarrei os cabelos e fui até uma praça próxima. Sentei perto da fonte e fiquei observando crianças brincando, idosos conversando, casais passeando. A vida seguia seu curso e eu precisava aprender o meu. Enquanto eu estava ali, perdida em pensamentos, ouvi alguém me chamar pelo nome. Alice? Quando virei, reconheci imediatamente quem era. Márcio, um conhecido de longa data, alguém que eu não via há anos e que, de alguma forma, sempre surgia nos momentos mais oportunos ou mais confusos. E naquele instante, percebi que a vida estava prestes a me levar para um caminho que eu jamais teria imaginado. Márcio estava exatamente como eu lembrava. Postura tranquila, sorriso suave e aquele olhar que parecia entender mais do que ele dizia. A diferença era que agora havia algo mais maduro nele, uma espécie de serenidade construída com o tempo, o tipo de serenidade que a vida só dá a quem realmente viveu. Alice, quanto tempo! Ele se aproximou devagar, quase respeitando o fato de que eu parecia perdida nos meus próprios pensamentos. Márcio, Nossa, faz muito tempo mesmo. Minha voz saiu mais suave do que eu esperava, como se reviver aquela parte do passado reacendesse algo em mim. Ele riu com leveza. Eu achei que era você quando passei ali perto, mas precisei confirmar. Você tá bem? Quer dizer, dentro do possível. Suspirei. Dentro do possível, sim. Era a resposta mais honesta que eu poderia dar.
Márcio sentou ao meu lado no banco, mantendo uma distância respeitosa. Vi algo no seu olhar, parece cansada. Eu dei um sorriso triste. Os últimos dias não foram fáceis. Ele inclinou um pouco a cabeça, demonstrando interesse genuíno. Quer conversar? Eu hesitei. Não porque não queria, mas porque fazia tanto tempo que ninguém me oferecia atenção sem querer nada em troca, que eu quase tinha esquecido como era aceitar. Eu me formei ontem. A frase saiu antes mesmo de eu pensar. Os olhos de Márcio brilharam de imediato. Sério? Alice, isso é incrível! Parabéns! Obrigada, sorri com timidez. Só que eu acabei indo sozinha. Os traços dele ficaram mais sérios. O Luiz? Assenti. Preferiu ir a uma festa. Márcio respirou fundo e algo no semblante dele se tornou mais firme, como se estivesse tentando não demonstrar indignação. Eu sinto muito, de verdade. Não foi só isso, continuei. Ele me ligou durante a festa, pedindo dinheiro. Ele fechou os olhos por um segundo, claramente absorvendo o peso da situação. Quando os abriu, havia um respeito profundo ali, o tipo de respeito que nasce quando alguém entende que você está carregando mais do que aparenta. Alice, você merece muito mais do que essa falta de cuidado, Márcio disse com calma. Você sempre teve tanta força, mas ninguém deveria ter que ser forte o tempo todo. As palavras dele tocaram um lugar dentro de mim que eu mantinha trancado há anos. Talvez porque ele fosse uma das poucas pessoas que me conheceu antes de eu me anular por completo, antes das responsabilidades consumirem tudo. Conversamos por mais alguns minutos sobre assuntos leves, trabalho, mudanças na cidade, lembranças antigas. Aos poucos, percebi que estava rindo de novo, mesmo que de forma tímida. E isso me trouxe uma sensação estranha, uma sensação de que eu ainda tinha espaço para ser mais do que dor e exaustão. Você tem planos para hoje? Márcio perguntou com cuidado. Planos? Ri de leve. Acho que o máximo que planejei foi tentar não pensar muito. Ele sorriu compreensivo. Se quiser, podemos caminhar um pouco. Nada demais, só companhia. Eu não deveria ter hesitado, mas hesitei. Não por desconforto com ele, mas por mim mesma. Era tão raro alguém querer estar ao meu lado sem esperar nada que automaticamente eu me questionava se eu merecia. Mas naquele momento, algo em mim respondeu por mim. Eu aceito. Caminhar parece bom. Márcio se levantou primeiro, oferecendo gentilmente a mão. Aceitei e seguimos lado a lado pela praça. A sensação era leve, quase terapêutica. Ele falava pouco, mas observava muito, e isso dava à conversa um ritmo confortável, quase familiar. Você sempre cuidou de todo mundo, né? Ele comentou enquanto caminhávamos. Alguém tinha que fazer, né? Respondi, meio brincando, meio confessando uma realidade que eu raramente admitia. E quem cuida de você? Ele perguntou, sem ironia, sem provocação, apenas verdade. Aquilo me atingiu mais do que eu gostaria, porque a resposta era simples: ninguém. Eu tinha vivido boa parte da vida acreditando que meu valor estava diretamente ligado ao quanto eu conseguia segurar para mim e liberar para os outros, e mesmo quando isso me consumia aos poucos, eu continuava, como se essa fosse minha única função no mundo. Márcio percebeu meu silêncio e tocou levemente meu braço, em um gesto respeitoso. Desculpa se fui direto. Não, respondi. É só que ninguém me pergunta isso há muito tempo. Paramos por alguns segundos perto de uma banca de jornal. As manchetes falavam sobre o jogo do dia anterior. E aquilo, de forma inevitável, me lembrou da festa em que Luiz estava enquanto eu caminhava sozinha pelo palco. Meu peito apertou. Márcio notou. Foi muito difícil para você, né? Foi. A simples palavra carregava tudo o que eu não sabia expressar. Você sabe que não precisa enfrentar tudo assim, sozinha. Eu desviei o olhar, sentindo o peso da verdade. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou novamente. Luiz. 2 mensagens. Mãe, por que você não responde? Eu preciso falar com você. Minha respiração falhou por um segundo. Quer atender? Márcio perguntou gentilmente. Não agora, respondi. Se eu atender agora, eu só vou repetir tudo o que sempre fiz. Márcio assentiu, respeitando minha decisão. Então deixa ele esperar um pouco. Às vezes, esperar também ensina. Continuamos caminhando, e pela primeira vez em muito tempo, eu deixei meu celular na bolsa sem me sentir culpada. Era como se, aos poucos, eu reconhecesse o direito de existir fora das demandas dos outros. Quando o sol começou a baixar, Márcio me acompanhou até próximo da minha rua. Antes de se despedir, ele disse: Alice, se você precisar conversar de novo ou só caminhar, eu estou por aqui. Sorri. Obrigada, de verdade.
Depois que ele se foi, fiquei parada por alguns segundos observando o caminho que ele seguia. Era curioso como uma simples conversa podia iluminar partes de mim que eu achava perdidas. Ao subir para casa, percebi que algo dentro de mim tinha mudado, sutilmente, mas mudado. E foi exatamente nesse momento, quando fechei a porta atrás de mim, que meu celular vibrou mais uma vez. Dessa vez, não era apenas uma mensagem. Era Luiz dizendo: "Mãe, aconteceu uma coisa. É sério, você pode me atender?" Eu senti o estômago gelar, porque, pela primeira vez, eu não sabia se era preocupação ou mais uma tentativa dele de puxar minha vida para a órbita dele. E eu precisava decidir como responder. Fiquei olhando para a tela do celular por alguns segundos que pareceram longos demais. A mensagem de Luiz piscava como um alerta, não desses que assustam de imediato, mas daqueles que mexem com algo mais profundo, mais emocional, mais íntimo. Aconteceu uma coisa, é sério. Eu conhecia bem o meu filho, sabia distinguir quando ele exagerava e quando realmente precisava de mim. Mas naquele momento, depois de tudo o que tinha acontecido, depois do silêncio nas cadeiras vazias, depois da ligação pedindo dinheiro, eu não conseguia confiar no impulso imediato de correr. Respirei fundo e caminhei até a sala. Sentei no sofá e coloquei o celular sobre a mesa, sem abrir a nova mensagem. Forçar-me a não reagir no mesmo segundo era quase um exercício de reeducação emocional, como se eu estivesse ensinando meu coração a não se apressar em direção a alguém que não fazia o mesmo por mim. A verdade é que eu estava cansada, exausta de carregar conversas, situações, expectativas que não eram minhas. O peso da decepção da formatura ainda estava vivo, pulsando como uma ferida aberta que ardia a cada novo movimento. Depois de alguns minutos, o celular vibrou de novo. "Mãe, por favor, me atende." Dessa vez havia algo diferente. Uma urgência menos arrogante, uma fraqueza incomum, uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer. Peguei o celular, mas não atendi de imediato. Escrevi devagar: "O que aconteceu?" Ele demorou menos de 10 segundos para responder. "Eu preciso falar pessoalmente. É sério mesmo." Meu coração apertou. O lado materno que eu tentava controlar bateu mais forte. Ao mesmo tempo, a lembrança de ontem à noite, a indiferença, o pedido de dinheiro, a ausência, me segurava com força, como se dissesse: "Vai com calma." "Você está bem?" perguntei. "Não. Pode me encontrar na praça da igreja?" A praça! O mesmo lugar onde eu tinha acabado de reencontrar uma parte esquecida de mim com Márcio. De repente isso parecia simbólico demais, como se a vida estivesse tentando me fazer escolher entre dois caminhos: o da velha Alice, sempre pronta para apagar incêndios, e o da nova Alice, que começava finalmente a respirar. Mas Luiz era meu filho, e apesar de tudo, eu não conseguia ignorar o tom dele. Havia algo ali que ultrapassava as brigas e os desencontros. Peguei minha bolsa, passei a mão no cabelo e saí. O caminho até a praça parecia mais longo que o normal. As calçadas, as árvores, as luzes dos postes, tudo parecia mais silencioso, mais atento, como se a cidade inteira soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Quando virei a esquina, vi o Luiz sentado em um dos bancos. Ele não me viu de imediato. Estava curvado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos no rosto. Meu coração falhou um compasso. Me aproximei devagar. "Luiz?" Ele levantou a cabeça, e foi só então que eu percebi. O olhar dele estava diferente. Nada de empafa, nada de indiferença. Havia medo, havia culpa e havia algo que eu não via há muito tempo: sinceridade. "Mãe," ele disse com a voz falha, "eu fiz besteira." Sentei ao lado dele, mas mantendo um pouco de distância, não por frieza,
mas para proteger a mim mesma do impulso automático de acolher sem ouvir. Me explica. Ele respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e começou. Ontem, depois da festa, depois de falar com você, eu fiquei com a sensação de que tinha estragado tudo. Mas, mãe, eu tentei voltar para casa e eu perdi minha carteira. Eu olhei e esperei mais. Eu não queria te pedir dinheiro daquele jeito, mas eu já tinha gastado o que tinha levado. Aí um dos caras da festa me ofereceu uma carona e eu aceitei. Só que no caminho, ele parou num lugar estranho, onde tinha mais gente. Eles estavam bebendo, rindo. Eu pensei que ia dar problema. Meu peito apertou. E deu problema? Perguntei com calma. Não exatamente, mas me senti muito mal lá. Me senti fora do lugar. E quando percebi que minha carteira tinha sumido, eu meio que travei. Eu não sabia para quem pedir ajuda, não queria passar vergonha na frente dos caras, então eu liguei para você. Tudo dentro de mim ficou dividido entre a decepção e a compaixão. Por que não me disse isso naquela hora? Porque eu achei que você ia brigar. Ele abaixou a cabeça. E ali a verdade apareceu em toda a sua profundidade. Luiz não tinha medo de mim. Ele tinha medo de enfrentar a si mesmo. Eu não quero viver assim, mãe, fugindo, errando, te decepcionando e depois fingindo que está tudo bem. Essas palavras atravessaram minha defesa emocional. Não porque resolviam tudo, não resolviam, mas porque pela primeira vez ele estava assumindo responsabilidade, sem virar o jogo contra mim. Luiz, comecei com a voz baixa, eu não posso mais te salvar de tudo. Eu quero te ajudar, claro, eu sou a sua mãe, mas eu também preciso ser alguém para mim. Ele engoliu seco. E então disse a frase que eu nunca imaginei ouvir naquela noite. Mãe, eu acho que eu preciso mudar e eu queria que você me visse tentando mudar. Minhas lágrimas vieram devagar, não de tristeza, não de raiva, mas de reconhecimento. Eu vejo você, Luiz, mas você precisa se ver também. Ele me abraçou. Um abraço hesitante, imperfeito, mas verdadeiro. E naquele instante, percebi algo importante. Não era a solução. Não era o fim de todos os conflitos. Era o primeiro passo. O primeiro passo dele. E o primeiro passo meu. Voltamos para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente. Um silêncio que parecia dizer que, apesar de tudo, havia um caminho possível, desde que caminhássemos com honestidade. Quando cheguei na porta do meu apartamento, ele parou. Mãe, amanhã a gente pode conversar direito? Eu sorri pela primeira vez em horas. Pode, amanhã a gente conversa. Ele assentiu e seguiu para o elevador. E naquele momento, enquanto a porta se fechava, algo dentro de mim dizia: a conversa de amanhã não seria só sobre ele. Seria, finalmente, sobre mim também. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado daquela noite da formatura, nem o silêncio dolorido das mensagens do Luiz. Era um silêncio de transição, como se a casa estivesse percebendo que algo prestes a acontecer poderia, enfim, transformar tudo. Levantei devagar, preparei meu café e me sentei à mesa olhando para o diploma na parede. Ele parecia ter outro brilho naquele dia, como se finalmente ocupasse o lugar que sempre mereceu, não como lembrança de uma noite difícil, mas como símbolo de uma conquista que ninguém poderia tirar de mim. A campainha tocou. Meu coração acelerou. Abri a porta e encontrei Luiz do outro lado. Ele parecia cansado, o rosto marcado por uma mistura de arrependimento e ansiedade. Diferente de outras vezes, ele não entrou falando, apenas baixou a cabeça e pediu permissão com o olhar. Pode entrar. Ele se sentou no sofá, inquieto, mexendo nas mãos. Esperei que ele começasse. Depois de alguns segundos, ele finalmente falou. Mãe,
Eu pensei muito ontem. Não consegui dormir direito. E eu sei que estraguei seu dia. Sentei na poltrona em frente a ele, mantendo a distância necessária para não cair naquele ciclo antigo de puxá-lo para perto sem reflexão. Luiz, você sabe o quanto aquela noite era importante para mim. Eu sei. Ele respondeu com a voz falha. E eu falhei. Não tem desculpa. Não adianta inventar história. Eu simplesmente escolhi errado. A sinceridade dele veio como um desarme inesperado. Era isso que eu sempre esperei. Não perfeição, mas verdade. Eu percebi que, se eu continuar assim, daqui a pouco não vai ter mais espaço nenhum para mim na sua vida. Ele continuou. E não porque você não me ama, mas porque eu não tô fazendo por merecer. Aquelas palavras atingiram o ponto exato que eu tentava ignorar há anos. Luiz sempre acreditou que meu amor seria suficiente para mantê-lo perto, mesmo quando ele se afastava cada vez mais. Luiz, eu não quero te perder, mas também não posso me perder tentando te segurar. Ele levantou o olhar, finalmente me encontrando com sinceridade. Eu sei, eu sinto isso, e eu quero mudar. E o que você quer fazer? Perguntei com cuidado. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Eu quero começar pelo básico, arrumar um trabalho temporário, organizar minhas contas, parar de depender de você para tudo. Eu preciso crescer, mãe. Meu peito se aqueceu com uma mistura de alívio e receio. Nunca é fácil assistir um filho admitir falhas, porque parte de nós sempre quer proteger. Mas outra parte, a que finalmente desperta, sabe que proteger demais também machuca. Isso é um começo, respondi, mas precisa vir de você. Não pode ser só porque você está com medo de me perder. É por mim, mãe, ele disse, e também por você, porque eu sei que você merece descansar dessa carga que eu te coloquei por tanto tempo. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Um silêncio bom, um silêncio que cura. Luiz se levantou e veio até mim. Colocou a mão no meu ombro, sem pressa. Eu tenho muito orgulho de você, mãe. Eu devia ter dito isso ontem. Devia ter estado lá. Aquela frase atravessou todas as camadas de dor que eu carregava desde a noite anterior. Não apagava o passado, mas acendia uma luz nova sobre o futuro. Obrigada, filho. Ele sorriu pela primeira vez na manhã. Aquele sorriso leve que eu não via desde que ele era adolescente. Eu vou te deixar descansar. Mais tarde a gente conversa sobre tudo com calma. Ele caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se e disse: Mãe, eu te amo e eu vou melhorar. A porta se fechou, mas não trouxe solidão. Trouxe esperança. Depois que ele saiu, fiquei sentada na poltrona por alguns minutos, absorvendo cada detalhe daquela conversa. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente encontrado o lugar certo, um equilíbrio entre ser mãe e ser mulher, entre amar e me amar, entre acolher e me respeitar. O sol entrou pela janela, iluminando o diploma na parede. Caminhei até ele, passei a mão pela moldura e sorri. Aquele diploma não era apenas um documento. Era a prova concreta de que, mesmo com dores, ausências e tropeços, eu tinha força para me levantar e seguir. E, de alguma forma, aquela conquista começava a inspirar também o meu filho. Peguei minha bolsa e decidi sair para caminhar. O mundo lá fora parecia renovado, como se tudo tivesse ganhado uma nova camada de cor. Enquanto caminhava pela praça, vi o caminho onde encontrei Márcio. Pensei nele com carinho. Ele tinha aparecido exatamente quando eu precisei enxergar a mim mesma. Talvez nossos caminhos se cruzem de novo. Talvez não. Mas o que ele me trouxe, a lembrança de quem eu era antes de me apagar pelo outro, já era suficiente. No banco da praça, sentei por alguns minutos e deixei o vento a tocar meu rosto. Era estranho, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tudo estava começando a se encaixar. Não perfeitamente. A vida raramente se organiza tão rápido, mas honestamente. E dentro de mim, uma voz calma dizia: Você não perdeu nada, você se reencontrou. Levantei, respirei fundo e continuei caminhando, levando comigo a certeza de que, quando uma mulher aprende a se escolher, ela também ensina ao mundo ao redor seu verdadeiro valor. E naquela manhã, eu não estava recomeçando por causa do Luiz, eu estava recomeçando por mim. Que cada pessoa que ouvir essa história encontre coragem para cuidar de si mesma, mesmo quando o mundo insiste para que cuide de todos primeiro. O recomeço nasce no instante em que você permite que sua própria voz volte a ter espaço.